Mas será que uma pessoa pública, celebridades, aumenta o assédio dessas pessoas na balada? Nossa repórter conversou com as bailarinas do programa do Gugu para descobrir. Vamos acompanhar. A etapa da conquista ganhou novos caminhos e a ficada é a bola da vez. Mas como será que algumas pessoas lidam com essa nova forma de conquista? Alguma de vocês já saiu pra balada e se frustrou depois porque ficou com o menino e não rolou? Vou pra balada pra curtir, eu não sou muito de ficar com os meninos na balada, não. Elas se esquivaram da pergunta. Resolvi insistir mais um pouquinho. Ninguém se frustrou aqui? Frustração assim de balada é ruim, né? Parece que as meninas não estavam muito dispostas a falar de frustração. Conhece o cara, não troca o telefone, ficou, não tem compromisso nenhum, é isso? Geralmente quando eu conheço alguém, eu troco o telefone. Até mesmo namorei uma pessoa que eu conheci na balada. Quem engatou um namoro sério foi a Fernanda. O encontro não foi propriamente um romance de balada. Trabalho, né, em casas noturnas como bailarina, eu trabalho com performances. E meu namorado é DJ, eu conheci ele numa balada que eu trabalho e a gente trabalha juntos, inclusive, né? E é o amor da minha vida, a gente tá junto já há 2 anos. É raro, mas eu dei sorte. Hoje em dia tá muito assim, né? Essa coisa dos caras saírem só pra ficar com as meninas. Então eu acredito que na balada não rola, não. Eu não acredito em romance de balada, mas quem sabe um dia eu não me surpreenda. Pelo jeito, tá difícil pra todos. Até elas, que são mulheres jovens e bonitas, demonstram receio de terem surpresas desagradáveis. Não sabe de onde a pessoa veio, você não sabe o que ela faz. E o pior de tudo, tem muito homem que tá na balada que é casado, que tem namorada. Então, assim, é muito complicado. É legal você conhecer, ir a fundo, ver a pessoa de onde ela veio, conhecer a índole, o caráter. E aí sim você se envolver com essa pessoa. Todo mundo tem um medinho, na verdade, assim, de se envolver com a pessoa errada. Com certeza. Tem cara que só quer ficar com a menina e depois zoar. Às vezes a pessoa nem fica com a menina e sai falando que ficou. E se aquele pretendente estiver na mesma balada? A balada até se torna um lugar propício, tipo, pra ficar com aquela pessoa que você já tem um contatinho, mas ainda não rolou aquele clima. Aí na balada é a oportunidade pra acontecer. Foram pessoas conhecidas e ali você teve a oportunidade de investir no carinha que você já tava de olho. É, foi. E aí virou namoro. Quando bate um arrependimento de ter ficado com o famoso mala? Nunca aconteceu comigo, mas eu acho que daí, né, rola aquele negócio de não atender mais. Quem de vocês é a mais pegadora? Tudo super comportada? A gente namora aqui, 90% a maioria. Apesar das diferentes experiências, todas têm um pensamento em comum. A balada é o lugar ideal para se encontrar o grande amor da vida? Não mesmo. Tomara que elas realmente creiam nisso, né? Porque até que de 13 meninas que estavam aí, somente 2 deram sorte e conseguiram ter um relacionamento mais duradouro, né? Quer dizer, menos de 10%, né? Mais duradouro que não durou, né? Não sabe ainda, né? Só que no caso delas, assim, foi diferente, porque praticamente teve uma ali que já conhecia o rapaz. Então, acho que não conta, né? Então, das 13, só uma, talvez, que deu sorte e ainda assim não tá namorando ainda. Pois é, e a verdade é que, na maioria das vezes, o resultado dessas procuras avulsas é só um vazio muito grande que fica dentro da pessoa. Helena e Fabiano, quando vocês se deram conta que tinham que fazer diferente, parar com essa coisa de ficar em balada e tudo mais? Teve uma época que eu cansei. Já dava até nervoso, porque era a mesma conversa, aquele mesmo chaveco, aquele mesmo papinho. Aí você já passa a não acreditar em ninguém mais, né? Aí eu falei, quer saber? Eu não vou vir mais. Porque é tudo igual, é sempre a mesma coisa. Eu tô criando uma expectativa de uma coisa que não vai sair nada daqui. Aí eu parei. Fiquei um bom tempo sozinha. Eu falei, agora eu prefiro ficar sozinha, encontrar a pessoa certa, do que ficar buscando e me frustrando, né? Você teve um momento de lucidez, então, né? Foi. Usou a cabeça, né? Eu pensei com a cabeça e não com o coração. Exatamente. E você, Fabiano, quando você decidiu também que não era a vida pra você? A partir do momento que eu mudei meu foco. Questão da balada, a bebida, aquela empolgação. Eu queria conhecer uma pessoa, ficar amigo dela, ter oportunidade de conversar, ter um diálogo, seguir todos os passos de um relacionamento bem-sucedido. E aí, como é que vocês se encontraram? Através de uma amiga. Acho que ela conheceu ele primeiro, até antes de mim. Ela falava dele
Mas assim, eu não conheci ele pessoalmente, conheci ele de vista. Aí ele me viu no MSN dela, me adicionou e a gente começou a conversar. Foi pegando amizade pelo MSN, assim, não amizade. Foi amor pela primeira vista. De uma forma bem simples, nós fomos se conhecendo. E eu comecei a notar ela de uma maneira diferente, a me identificar com ela, e dali foi surgindo sentimentos. Bem diferente da balada, né? Bem Começou da maneira diferente. correta, a conversa, o conhecimento da pessoa, né? E não a parte física logo na frente. E é interessante também que vocês se conheceram através de uma amiga em comum. Quer dizer, normalmente, a gente sempre fala isso no programa, os casais mais felizes que nós conhecemos, de forma geral, sempre foram apresentados um para o outro através de uma pessoa em comum, que conhecia um amigo, um parente, uma pessoa de confiança, quem a gente costuma chamar de a ponte, né? Sempre tem uma ponte entre o marido e a mulher que lá, quando eles não se conheciam, apresentaram, uniram os dois. No caso de vocês, foi essa amiga em comum. E aí, vocês já estão há 1 ano e 3 meses, é isso? Vocês já marcaram o casamento, obviamente, já estão decididos que vão em frente. Sim, ficamos noivos este mês. Graças a Deus está dando tudo certo. É claro, não foi fácil. No começo também, como nós víamos da balada, você tem que estar disposto a um relacionamento sério também. Por quê? A adaptação até do próprio namoro é difícil. Porque na balada, a questão do ficar, você não tem paciência. Ah, não deu certo, já vou ficar com outra. No caso, eu e ela, nós fizemos um esforço para dar certo. Então, não foi fácil. Durante esse período, a gente teve bastante diálogo, procuramos se acertar bastante, o que na balada é diferente. Na balada, é mais descartável, né? Exatamente, você não quer ter aquele foco mais sério. Graças a Deus, a gente tá indo bem. E esse passado de vocês, às vezes volta para assombrar com um fantasma de ciúme? Ah, aquele cara você beijou na balada, aquela moça você ficou com ela na balada, sua ex-namorada. Aparece isso de vez em quando no namoro ou não? Nessa parte de ciúmes, de ex, não aconteceu com a gente. Mas o que aconteceu bastante, coisas que eu fiz para ex-namorado, que a pessoa não deu valor, eu não fazia para ele. Então, ele cobrava algumas coisas e eu pensava assim, mas eu fiz para os outros e não fui valorizado. Então, eu comecei a tratar meio de lado. Aí, depois eu parei para pensar, eu falei, não, mas ele não é igual aos outros, né? Ele também me tratava de forma diferente. Então, aconteceu isso, coisas do passado, que a gente sofreu com os outros relacionamentos, a gente meio que descontou no outro, inconscientemente. É meio que um trauma. Muito interessante esse ponto que ela está falando, porque essa é uma outra realidade dos bastidores da ficada, né? A pessoa, ela passa a ficar calejada, ela passa a desconfiar, desacreditar das outras pessoas. Então, ela se fecha. Olha aí o conselho errado que as pessoas recebem. Sai com bastante gente, namora bastante, aproveita. Olha o resultado disso lá na frente no relacionamento sério. Por isso é importante namorar e não ficar, viu? Tire da cabeça que um ficante pode virar um namorado, porque essa possibilidade é quase que mesmo que uma pessoa tem de ganhar uma loteria. 1 em 50 milhões. É difícil, né? Nós queremos enfatizar aqui que essas ficadas não estão limitadas às baladas, né? Muita gente fica com pessoas no trabalho, na escola e diversas outras situações. Mas o resultado quase sempre é o mesmo. Então, fique bem atento a isso daí, porque a ficada normalmente não é o caminho para um relacionamento feliz. Bom, Fabiano, Milena, foi muito importante ter vocês aqui e compartilhar a experiência de vocês. Eu tenho certeza que serviu de alerta para as pessoas perceberem que há uma luz no fim do túnel, se elas evitarem as ficadas e fizerem como vocês. Com certeza. Né? Com certeza. Ok. Muito obrigado. Estava me lembrando de um casal que esteve aqui no programa, que o marido nos contou que não suportava a mania que a esposa tinha de deixar as gavetas abertas. Você lembra? Ele ia atrás dela, fechando as gavetas, não é isso? Até que um dia ele desencanou. Foi isso mesmo. Mas será que desencanar é fácil? Quais as manias que são suportáveis por amor? Vamos ver o que algumas celebridades já suportaram. O amor não suporta qualquer coisa. Com alguns limites, eu acho que sim. A gente acaba aí aturando tudo. Pouco tempo, a gente suporta tudo. Agora, se for por um longo tempo, eu não sei não, nem tudo, né? Tinha 15 anos quando eu comecei a namorar com ele. Pra arrumar, era a moda o tupete.
pra arrumar o tupetinho, assim. Eu falava, gente, que isso? Andava e arrastava chinelo. Aquilo me irritava de uma tal maneira. Aí eu falava, parece um maloqueiro arrastando chinelo. Aí ele, de tanto eu implicar, ele foi parando, mas demorou. Mais ciúmes, né? Tinha assim um ciúme incontrolável, né? Se ama a pessoa, quer ter filho, quer casar com ela, vai deixar dela por causa que a pessoa ronca, não, né? Uma pessoa pedida, por exemplo, eu não suportaria uma pessoa mal-humorada. O ronco vai lá, né? Porque é uma coisa saúde. Agora, falta de higiene, chulé, nem pensar. Agora uma pausa para mais explicações e depois você continuar vendo do ponto em que foi parado o vídeo, tá bom? Vamos entender as coisas profundamente. Meus amigos, nós viemos para essa vida com duas malas, com uma mala com as coisas positivas e outra mala com as coisas negativas que trazemos, que não tivemos força para superar o nosso lado negativo, a nossa reforma íntima. Para você aproveitar o lado bom da pessoa, você vai ter que aguentar o lado ruim, até que ela mude, porque todas as pessoas têm um lado ruim. O chulé é uma das coisas mais simples, ou a falta de higiene é uma das coisas mais fáceis de resolver. Basta conversar com carinho com a pessoa. Você me ama, por que você me faz sofrer com o seu mau cheiro? Então, é uma coisa muito simples. Tem outras coisas muito piores do que isso, né? A pessoa arrumar o topete o tempo inteiro no espelho, também isso não é nada muito grave. Ela é muito vaidosa, você também é. De repente você foi atraído por ela, pela beleza dela, e ela acha que isso tem um valor enorme, te atraiu. Então, gente, temos que ter mais tolerância temos que ver o lado positivo e o lado negativo, tentar ressaltar o positivo, porque senão a gente vai ficar fixo só no negativo. E outra, se você largar a pessoa por causa dos seus defeitos, quando você arrumar outra, a outra também vai ter seus defeitos. Talvez sejam defeitos que você não aguente e não suporte. E outra, você não merece uma pessoa perfeita. Você também é cheio de defeitos. O Espiritismo diz que atraímos energia parecida com a nossa. Não é igual, veja bem. É parecida. O horóscopo é nada mais do que isso, né? O horóscopo é energias parecidas de áreas. Tem áreas de vários tipos, o mais evoluído até os menos. Virgem, então é a mesma coisa. Então você atrai você é agressivo, você vai provavelmente... É possível que você atraia um agressivo, para você ver quanto ruim é ser agressivo com os outros. Você é orgulhoso, pode ser que você atraia um orgulhoso, aí ele vai ser orgulhoso com você, e assim vai. A não ser que Deus queira te dar um exemplo, então põe uma boa pessoa perto de você, para que você veja o comportamento correto dela e pense, poxa, esse comportamento dela que está certo, eu tenho que me tornar ela, assumir as qualidades que ela tem, adquirir as qualidades que ela tem, desenvolver as qualidades que ela tem em mim, né? Porque o outro tem qualidades que eu não tenho e eu tenho qualidades que ele não tem. O objetivo da evolução é essa. Eu pego meus defeitos e transformo em qualidades. Eu sou egoísta, eu me transformo em generoso. Eu sou orgulhoso, eu vou lutar para ser mais humilde. Então é esse o objetivo dessa vida aqui, é esse. Se você se concentrar na sua reforma íntima e não ficar muito preocupado com o outro, você vai ficar uma pessoa cada vez mais agradável, mais querida, mais amada, né? E mais feliz, porque todos vão te admirar, todos vão gostar de você, todos vão dizer, fulano não fala mal de ninguém, fulano é discreto, fulano ajuda quando pode, todo mundo, etc, etc. Então é isso aí, concentre-se em você. Será que dá mesmo para suportar mau cheiro por amor? Bom, depois vamos falar mais sobre esse assunto, tá bom? Diferenças na educação do filho, falta de atenção e excesso de exigência são alguns dos problemas que trouxeram o Alex e a Daiane no laboratório de hoje. O caso dele tá sério, hein? Vamos ver. Alex, de 36 anos, e Daiane, de 28, estão casados há 6 anos. Ele reclama que ela fala demais e sempre quer ter razão, enquanto ela diz que ele não a ajuda em nada e sente falta da atenção dele. Eu não gosto de você que você fala demais. E acaba não resolvendo, porque fala muito. Nossa, você foi de frente. Então por que você acha que eu falo demais? Só você quer falar, só você tem razão, nunca tenho razão de nada. Eu trabalho do mesmo jeito.
Olha só, já de início a gente quer deixar aqui bem claro. Ele foi bem frontal, ela falou, né? Você fala demais e tem sempre razão. E isso é importante, a gente